ministrando no livro de João, capítulo 4, versículo 25. João, capítulo 4, versículo 25. É um motivo de extrema alegria, de extrema honra, temor e tremor, que eu estou aqui nesta noite para levar a palavra do Senhor. Quero agradecer imensamente a Deus pela vida da pastora Vilcelene, minha mãe, as líderes, missionária Cida, missionária Carla, diaconisa Kate. Que Deus abençoe imensamente, o pastor Lindomar. Agradeço a vida do meu esposo. Agradeço todas as Déboras pelas intercessões, cada uma das equipes. E esteja com o coração aberto, porque Deus quer falar conosco nessa noite. João capítulo 4, versículo 25. Em diante, diz assim: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Antes das irmãs assentarem, gostaria que vocês dessem as mãos. Eu vou fazer algo que Deus ministrou em meu coração. Segura as mãos. Deus ministrou isso aqui para mim em sonho. E eu quero fazer um clamor. Eu quero que você olhe para essa irmã que está do seu lado. A irmã que está do seu lado está bonita, está bem vestida, está linda, está cheirosa. Mas só Deus sabe como ela está aqui hoje. Só Deus sabe tudo que ela passou para estar aqui nessa noite. Tem mulher que está aqui arrumada, mas a alma está um caco. E o Espírito Santo de Deus ministrou na minha vida para que fizéssemos uma oração, porque o diabo ele quer impedir o que vai acontecer, mas ele já caiu por terra. Segure a mão da sua irmã e em espírito de reverência vamos orar. Espírito Santo, tudo que é para acontecer nesta noite vai acontecer. Todo impedimento caia por terra, todo intento, todo laço, todo dardo caia por terra em nome de Jesus. Aqui unicamente a glória e a autoridade do teu Espírito Santo. Abre as mentes, abre os corações, repreende toda a distração, repreende todo o levante. Sairão daqui diferentes, com coração e mentes contritos, revestidas de poder e autoridade dos céus, em o nome de Jesus. Aleluia. Podeis assentar, por favor. O interessante é que segunda-feira tivemos uma vigília das Déboras e a mensagem que Deus usou o nosso pastor foi muito parecida com a mensagem que Deus me deu há um mês atrás. Todos nós conhecemos a história da samaritana e eu não quero me ater a essa história. Uma mulher que tem uma história muito destruída. Já teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. E Jesus oferece a água que mata a sede. Que a alma dela nunca teve essa água. Mas, na história inteira, Deus entrega tudo dele. Jesus entrega tudo dele para curar a história dela. Mas ela permanece no poço ainda. Porém, no versículo 28, nós vamos ver que ela tomou uma atitude que fez a sair do poço. E esse é o tema que Deus me deu da palavra dessa noite. Deixe o cântaro. Porque Deus me falou nesta noite que tem mulheres carregando cântaros há muitos anos e chegou a hora de deixar este cântaro no altar nessa noite. E o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração o primeiro cântaro. Deixe o cântaro da frustração. Em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 43 ao 48, sabemos da história da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e que foi em todos os médicos, gastou todos os seus recursos e não podia ser curada.
Como devia estar o coração dessa mulher, os sentimentos dessa mulher, as emoções dessa mulher. 12 anos carregando a mesma dor, a mesma enfermidade e vivendo a mesma coisa. Aquela mulher, ela carregava o cântaro da frustração. O Espírito Santo de Deus me revelou que tem mulheres carregando o cântaro da frustração, porque vivem coisas há tantos anos e a mesma coisa sempre. Mas Sara, eu já tentei de tudo. Eu já gastei tudo que eu tinha. Eu usei os meus recursos e nada muda. A minha história, a minha família, o meu esposo, o meu filho não muda. Eu tenho os meus motivos, eu tenho a minha razão de carregar esse cântaro da frustração. E esse peso, você está conseguindo suportar? Você está conseguindo carregar esse peso de frustração que esmaga a sua alma? Que por fora você está tudo bem, mas a sua alma está sugada de tanta dor. E o Espírito Santo falou comigo nessa noite que Ele quer pegar peso de mulheres e aliviar nessa noite. O peso da frustração não é um peso para tu carregar, mulher. Por isso que é tão pesado e difícil. Por isso que você dorme e acorda cansada. Por isso que você dorme e acorda sem sentido. Porque o peso da frustração, este cântaro, não é para tu carregar. E o Espírito Santo tem falado nesta noite. Entrega aquilo que você está escondendo. Como assim, Sara? Tem pedaços em nós que nós não queremos que Deus mexa ou toque. Mas nessa noite Ele quer tocar onde Ele quer tocar. E se deixarmos e tivermos dar a liberdade para Ele, Ele vai tocar e vai arrancar aquilo que está nos pesando e nos sugando. E o Espírito Santo, Ele continuou falando ao meu coração. No versículo 46, fala que a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e dele saiu virtude. Dele saiu poder. Mas a pergunta é, como você tem tocado Jesus? Sara, eu cansei, eu já toquei, eu já conversei, eu já falei com Jesus, nada acontece, mas a culpa não é dele, a culpa está nas suas mãos. Porque um toque de frustração não faz nada acontecer com Jesus. Um toque de murmuração não produz nada em Jesus. Um toque de mãos fofoqueiras não produz nada em Jesus. Mas um toque de mãos santas, aí sim. Toque de mãos de almas contritas, aí sim. Deus está nesta noite falando, é hora de limpar as suas mãos. O problema nunca esteve em Jesus, sempre esteve no toque. Para de colocar a culpa em A, em B, na igreja, na irmã e vai rever as suas mãos. As suas mãos condenam. As suas mãos que antes abençoavam, hoje amaldiçoam. As suas mãos que antes adoravam, hoje estão paralisadas. É hora de limpar nossas mãos para produzir um toque de cura. Um toque de mudança. E é muito emocionante porque a Bíblia nos diz que ela tocou na orla das vestes de Jesus e foi estancado naquele momento sua hemorragia. E eu me pergunto, como alguém toca a orla das vestes de alguém? É em pé ou é se curvando? Aquela mulher se curvou para tocar as vestes de Jesus. Ei, mulher, tu tem se prostrado? Ei, ou você tem alimentado a sua frustração e ela tem sido o seu alimento para não se prostrar? Porque o cântaro de frustração tem arrancado a oração de muitas.
O cântaro da frustração tem roubado a sua humildade. Tem roubado a singeleza da sua alma, que se gastava nas madrugadas e hoje não se gasta mais. Ei, mulher, Jesus quer ouvir a sua voz nas madrugadas de novo. Quartos vazios e calados, antes que tinham fervor de almas. Ele não ouve mais a sua voz naquele quarto, mulher. A frustração roubou a sua devoção. Sabe o que é mais interessante? É que a orla das vestes era uma parte muito importante do vestimento do judeu. Porque era um lembrete constante de sua aliança com Deus. E um lembrete da sua obrigação de cumprir os seus mandamentos. Sabe o que aquela mulher estava fazendo? Senhor, eu estou tocando nas suas vestes porque eu quero um milagre. Mas eu também estou tocando porque eu estou disposta à obediência. Mas estamos na geração de mulheres que querem um milagre, mas não querem ter aliança. Querem ter um milagre, mas não querem cumprir o mandamento daquele que faz o milagre. Mulher, é murmurando que se frustra, mas é descendo que se conquista. É murmurando que se frustra, mas é na humildade que se rende o coração. Rai para baixo. O Espírito Santo foi falando ao meu coração. Pare de adiar o inegociável, mulher. Mulheres em casas que o tempo passa voando e você lava aqui, faz aquilo, inegociável você está deixando para depois. O momento devocional, você e com Deus é inegociável, inadiável. Tenha princípios inegociáveis, mulher. Não importa o que você deixou para depois, se a casa está para depois, mas não deixe a sua intimidade para depois. Ai, baixou. Uma geração de mulheres que tem a casa limpa, mas tem intimidade vazia. Uma geração de mulheres que está de roupa bonita, mas alma destroçada porque não cuida do primordial. Para de adiar o inegociável. Não negocie a sua alma. Não adianta esconder, Ele te conhece. Não adianta pegar a máscara e colocar, Ele sabe. Não adianta colocar roupa de crente se na casa você não é. Não adianta o seu vestido, a sua roupa, se lá fora você não glorifica o nome do Senhor. Jesus está chamando mulheres que glorificam, não importa onde estejam. Como você é, a sua mão, o seu toque vai produzir milagres, vai arrancar milagres de Jesus. E só o que você entrega é um coração orgulhoso e uma natureza imutável. Sara, eu nasci assim e vou morrer assim. Ei, você não lê que devemos ser nova criatura. Deus precisa arrancar até virar o que preste para Ele. E é por meio da lapidação da prova. Mulher, tem mulheres em círculos viciosos que nunca vence a prova que Deus manda e coloca a culpa em A e B, mas a culpada é você que não rompe. Como Sansão, cego, em um moinho andando em círculos. O Espírito Santo quer nos libertar nesta noite. Libertar esta noite. E o Espírito Santo de Deus foi falando ao meu coração. No versículo 48, Jesus ele fala: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. E é muito interessante que Jesus faz questão de chamá-la de filha. E eu me perguntei o porquê. E
Jesus me falou porque em tempos de frustração, o diabo quer arrancar o sentimento de filha. E arrancando o sentimento de filha, ele toca na tua identidade. E está nascendo uma geração de mulheres com identidades quebradas. E Ele quer restaurar identidades nesta noite. Ei, tu é filha sim. Por mais que a tua frustração arrancou tudo de ti, você permanece filha. Ele veio aqui te lembrar. O diabo falou nos teus ouvidos que não tinha mais jeito para você, que a tua história tinha acabado. Ei, Tarabashai, espírito do suicídio, caia por terra. Não é para tirar a tua vida. É, mulher, você falou que era a sua última noite. Shai, Tarabashai, você falou é a última vez que eu tento. Shai, Tarai, e Deus mandou eu nesta noite. Ei, a solução. Tu permanece filha. Rai, Barabashai. E o diabo fala: ei, como você vai acreditar se você não é filha? Ei, como você vai acreditar se nada muda? Tudo começou na minha vida com uma simples anemia, que foi ficando cada vez mais forte. Eu internei 3 vezes. Tinha que tomar bolsa de Noripurum. Fui ficando ruim. Desmaiava, não conseguia ficar de pé. E o cântaro da frustração me rondando. E fui continuando, passou um tempo, melhorei. Passou um tempo, eu tenho enxaqueca crônica e de tanto tomar remédios e vomitar pelas dores, veio úlceras no intestino e no estômago. E internada de novo. E a pergunta das pessoas era: de novo, Sara? E o cântaro da frustração me rondando. Emagreci 11 quilos, porque não parava nada no meu estômago. Não conseguia ficar em pé. Perdi minha cor, perdi o meu ânimo, meu cabelo caía, perdi o meu peso, minha autoestima. E o cântaro da frustração. 5 anos inteiros de doenças consecutivas e nada mudava. Passou esse tempo. Foi uns 2 anos depois, ano passado, 1 mês sentindo dores extremas no abdômen, inflamação no intestino com obstrução, tem que fazer cirurgia, tem que colocar bolsa, tem que ir para a UTI. Tudo dependia daquela madrugada, no hospital internada de novo, a mesma história. E foi uma noite de guerra naquele hospital, porque eu sentia a morte do meu lado. Minha alma padecia, o diabo lançava um monte de coisas, eu tremia, enrolava de dor, mas venci, marchando na oração ao lado da minha mãe. E a prova foi que no outro dia a irmã Leslie liga e fala assim: Sara, estive em oração por você durante a madrugada, eu vi um demônio no seu quarto do hospital, o demônio da morte, querendo ceifar a sua vida. 2 semanas internadas, tudo que eu tinha engordado, perdi os 12 quilos de novo. Doença de Crohn, diagnóstico. E as pessoas começaram a falar: está em pecado. Começaram as fofocas, as pessoas me fizeram sentir pior do que eu já estava. As pessoas falavam para mim: você não tem medo? Você não tem compaixão do seu esposo de só oferecer uma mulher e uma esposa doente para ele? Minha autoestima tocada, minha mente, o meu nome, minha palavra. E o cântaro da frustração nas minhas mãos. Mas a culpa do peso que eu carregava não era das pessoas, era do cântaro que eu deixei dominar a minha vida. Porque a frustração estava sendo o meu Deus. 5 anos de que nada muda. O mesmo diagnóstico, a mesma situação. E foi numa madrugada que Jesus me encontrou no meu quarto orando, que Ele falou a frase da minha vida, que é: gerar testemunho dói. E você que tem um ministério forte, mulher, é necessário marcas. E quando eu entendi essa frase, eu me libertei do cântaro da frustração.
Fiz uma colonostomia de novo. O intestino limpinho, sem doença de Crohn, que é incurável. E é só para a glória do Senhor, sabe por quê? Tudo mudou quando eu deixei de lado o cântaro da frustração que o diabo insistia em pôr na minha vida. Tem diagnóstico, situações e coisas que não mudam porque o seu Deus é a frustração e não é o Deus Todo-Poderoso. É hora de que não importa o que se passa, o que se acontece, o que você escuta, o que você deixa de ouvir, você mantém firme na palavra. Os seus olhos continuam fitos, não importando o que acha, o que aconteça. E o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. E o interessante é que quando acontecem situações que não mudam, existem duas coisas. Primeiro, o diabo tenta roubar a sua fé. Segundo, Deus, ele testa a sua fé. Sabe que o interessante foi porque a mulher do fluxo de sangue, ela teve a fé e manteve a fé que Jesus disse, vai em paz. Está sem paz, mulher? Recupere a sua fé. Recupere a sua fé que a paz, ela volta. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. E às vezes, você está falando que é frustração, mas é a comida de porcos que você anda comendo, mulher. Como assim? Ei, filho pródigo, por que você abandonou a direção? Ei, filho pródigo, por que você quer sair do seu lugar de formação? Ei, filho pródigo, por que você quer sair da casa do pai? E porque você tem insistido na sua própria direção, Deus tem mandado comida de porco para você cair em si e você não tem caído. A direção de Deus, ela é perfeita. Se você viver fora da direção, a frustração vai te consumir. E o diabo, ele está furioso, lançando razões em mentes, lançando motivos para que você fique com o cântaro da frustração na sua alma. Mas Sara, nada muda, o meu esposo não muda, a minha família, tudo é a mesma coisa. Deus chama nesta noite para você mudar. Para o teu coração mudar nesta noite. Para o teu clamor ser diferente, ao invés de pedir para mudar eles, para mudar a si mesma. O Espírito Santo continuou falando ao meu coração. Deixe o cântaro da morte. 1 Samuel capítulo 1 fala que Eucana tinha duas mulheres. Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não. E na Bíblia fala que a sua rival Penina provocava Ana excessivamente para irritar. O interessante é que no versículo 5 fala que foi o Senhor que deixou Ana estéril. E no versículo 6 fala que foi o Senhor que cerrou a madre de Ana. E eu fico me perguntando por que Jesus ele deixa claro aqui que foi o próprio Deus. É para que Ana não coloque em Penina a culpa daquilo que foi a própria mão dele. Mulher, para de colocar a culpa em A e B daquilo que é permissão do próprio Deus. Ei, tarabaxai. Para de colocar a culpa em A e B, sendo que é o Deus forjador de caráter que está trabalhando na sua vida. E o Espírito Santo foi falando ao meu coração. Lendo o capítulo 1, preste atenção nisso. Jesus fala sobre o estado que Ana estava. Ana, ela chorava e não comia. Ana era amargurada de alma. Ela era atribulada de espírito. E no versículo 6 fala que ela tinha abundância de ansiedade e aflição. E Jesus falou para mim que tem mulheres assim nessa noite. Tem mulheres que o diabo tem arrancado o apetite delas. Tem trago a insônia. Tem mulheres que a alma está amargurada, inquieta, entristecida, deprimida, porque tem carregado o cântaro da morte. Ana carregava o cântaro da morte interior.
e o cântaro da morte espiritual. O cântaro da morte dos sonhos. E tem mulheres aqui que sonhos morreram. Que o interior está morto. Que o Espírito Santo conhece da morte que há presente dentro do seu ser. Que o grito do socorro está escondido na sua alma e ninguém vê. Que dia após dia passa e você se vê na mesma situação, na mesma dor, no mesmo problema, e você acha que vai ser uma vida de desgosto. E o diabo tem convencido mulheres de que a sentença é essa. De que a sentença acabou e de que é assim, ponto final. E o Espírito Santo foi falando ao meu coração. O interessante é que Ana toma uma atitude no versículo 10 que é impressionante. Fala assim que levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Ei mulher, por que você parou? Ei mulher, mesmo com a amargura de alma, mesmo com a sentença dizendo que não, mesmo com a dor, mesmo com o desespero, levanta e ora. Mesmo com caco, levanta e ora. Mesmo não vendo sentido na caminhada, levanta e ora. Mesmo com os pés cansados, levante e ore. Até quando o teu ministério vai ficar morto, mulher? Cadê a sua voz, mulher, profeta? Que tu cantava no seu lar, entoava louvores. Ei, cadê o teu altar de adoração naquela casa? Mas o cântaro da morte fez você fazer um altar de murmuração. Rai, barabachai, daquela casa não pode fluir águas amargas. Tu é alicerce, mulher. Tu é coluna que edifica. Se a coluna está derribada, meu Deus, a tua casa nunca vai estar de pé. E o diabo tem derrubado mulheres para destruir lares. Tocando na mulher, desestrutura os filhos, o esposo, o lar inteiro. Ei mulher, cadê a devoção da sua alma? E o Espírito Santo foi falando ao meu coração. Que mesmo com amargura, Ana levantou e orou. É hora de voltar à vida. Volte à vida de oração. Volte à vida de jejum. Volte à vida. Ei, o diabo ele não teme a minha consagração de missionária. Ele teme a minha vida de renúncia. Não é título, não é cargo, é vida de renúncia, mulher. Ele não teme se estamos aqui lindinhas sentadas. Ele teme se estamos de joelho em nosso lar. Ele teme quando nós temos a oportunidade de fofocar e nós escolhemos não. Ele teme quando ele sabe que podemos negociar na nossa fé e a gente não negocia. Ele teme quando temos todos os motivos de amargurarmos, sentarmos, cruzarmos nossos braços, mas mesmo assim mantemos de pé. O Espírito Santo, ele foi falando ao meu coração que Ana não gerava porque Deus queria gerar algo nela antes. Você tem aceitado a dor do gerar, mulher? Porque Ana, ela recebeu um milagre. Ela ficou grávida, mas ela teve a dor do gerar antes. Como assim, Sara? Ela teve cólicas. Ela teve a mudança de corpo. Mas você quer um milagre, mas quando Deus começa a produzir o milagre, veio a dor do gerar, você não aceita. E Deus tem
tentado gerar milagres em mulheres, mas ela não tem aceitado a dor do gerar. Porque a dor do gerar balança a tua estrutura e coloca a estrutura do céu. A dor do gerar arranca a tua casca e coloca a essência do céu. A dor do gerar arranca a mulher menina na fé e coloca a mulher prudente dentro de si. A dor do gerar forjada é nas madrugadas de gemer de alma. Quando tu sente solidão, não tem ninguém do teu lado, não tem amizades, mas a tua amizade com Deus não muda. O teu amigo Jesus não mudou com você, mas tem mulheres mudado com o amigo Jesus. O teu amigo Jesus não te traiu, mas tem mulheres traindo o amigo Jesus. A lealdade do amigo Jesus não mudou, mas tem lealdades mudadas nessa noite. O preço dele não mudou, mas tem mulheres colocando preço em Jesus. Ei, Jesus, tu não vale a minha boca calada, não. Alguém falou alguma coisa para mim, eu vou falar da mesma moeda, porque o meu Deus não vale a minha boca calada. O meu Deus não vale a minha humildade de espírito. E o amigo Jesus está aqui nessa noite. Ei, mulher, volte a ser como tu era antes comigo. Não perca a amizade com o amigo Jesus. Ei, mulher, aquela amizade que tu sabe que te afasta de Deus porque você ainda está mantendo. Ei, nossa, Sara, eu me sinto sugada. Eu me sinto exausta. Quem tu está convidando para a tua casa é vaso de honra ou de desonra? Quem entra na tua casa edifica o Espírito Santo ou não? A tua amizade com aquela irmã, vocês ajudam as pessoas ou colocam defeitos em pessoas? Ei, é hora de deixar amizades que te afastam de Deus. Ei, aleluia. Sabe qual foi a outra atitude que fez Ana, a história dela mudar? No versículo 11 fala que Ana fez um voto a Deus. E no versículo 28 fala que Ana cumpriu o voto. Ei, o que tu prometeu que você ainda não cumpriu a Deus? Tu prometeu que ia levantar o teu ministério, mas por que então ele continua um vale de ossos secos? Tu prometeu que as dificuldades não te iriam afastar dele, mas porque está afastando. Tu prometeu que manteria de pé mesmo com as adversidades, mas porque você está caída, sem fé e sem esperança, acreditando nas circunstâncias. É hora da obediência, que é a chave que move o coração de Deus. Para destruir sentença das trevas e mudar histórias. Está faltando obediência ao que você prometeu, mulher, cumpra nesta noite. O nosso Deus, Ele não esquece de promessas. Ele lembra o que tu falou com Ele naquela oração. Quando você prometeu, Ele não esqueceu. Mas você tem esquecido, mas é hora de voltar a continuar fazendo, ou voltar a fazer. E o Espírito Santo foi falando comigo. Você prometeu ter uma língua santa, mas o céu te conhece como semeadora de contenda. Não existe mulher de Deus com língua que fala mal de quem está ao seu lado. É hora de pegar as mãos manchadas de julgamento e limpar nas vestes limpas de Jesus Cristo nessa noite. É hora de oferecer a mão para ajudar e não empurrar quem já está caído. Mulheres, nós fomos chamadas para incentivar ministérios, para levantar ministério e não para derrubar.
Tem mulheres que até hoje não conseguiram levantar porque foram derrubadas. Não seja destruidora de ministérios, seja incentivadora de ministérios. Incentive a sua irmã, esteja do lado, ajudando e não apontando o dedo. Deus nos chamou para ser diferente do mundo. O mundo destrói, nós construímos. O mundo divide, nós colocamos a união. Ai, Rabachai. E a falta de sentido tem tomado conta do seu coração, porque você tem destruído histórias. Chega de destruir histórias, construa. E o Espírito Santo foi falando ao meu coração que o cântaro da morte tem feito mulheres ficarem presas em cadeias invisíveis. Você não vê, mas está presa. Você não vê, mas está sendo sugada. Jesus me falou que tem mulher que não tem força de levantar da cama. Porque tem cadeias invisíveis a sugando o ânimo, a disposição. Você não tem ânimo nem para se cuidar às vezes. Você não tem ânimo nem para se arrumar, pentear o seu cabelo, olhar no espelho, porque a morte já está tomando conta da sua alma. É um peso muito grande para carregar, mulher. As suas costas não foram feitas para carregar este peso. É hora de deixar onde precisa ser deixado. Deixe o cântaro da morte espiritual. Deixe o cântaro da morte dos sonhos, da morte interior, da morte das emoções. Deus nos chama para a vida. O diabo tem aprisionado mulheres em depressões, ansiedades, crises do pânico. E o interessante é que Deus ele nos faz passar por situações, porque é necessário pelo ministério que nós temos, é necessário. Por 6 meses eu passei por uma depressão terrível e profunda. E é um sentimento de dor imensa. Mas uma coisa que eu sempre deixei óbvio e claro na minha mente é que a minha vida espiritual era inegociável. Minha alma estava um caco, mas eu não faltava um culto. Minha alma estava um caco, mas eu não deixava de cumprir uma escala na diaconisa. Eu continuei líder de jovens, líder de marketing. Ninguém imaginava o que se passava na minha alma. E o cântaro da morte tentando rondar, lançando dores profundas de situações que aconteceram. Mas nós devemos entender, existem depressões que são psicológicas, que necessárias de terapia, de remédios, de acompanhamento. Mas existem depressões que estão atormentando mulheres, foi porque elas deixaram de cumprir o ministério. E a falta de sentido vem porque você não está cumprindo aquilo que você nasceu para fazer. E o Espírito Santo, eu fui passando por esses 6 meses que pareciam uma eternidade. E mesmo em silêncio, porque no forjar de Deus, Ele forja em silêncio. Você tem que caminhar pelo som da palavra, porque Deus Ele se mantém calado. E eu fui caminhando. E Jesus falou ao meu coração, é mais uma parte do gerar testemunho, dói, é necessário as marcas, para tu pegar e ter propriedade de falar que eu curo almas destroçadas. Para pegar e mostrar que sim, tem uma saída num túnel de escuridão, que você não vê mais sentido e nem vê nada. Mas ao mesmo tempo que Jesus permite situações, o diabo quer aproveitar. Então ele começou a lançar setas de suicídio na minha mente. E foi lançando e oprimindo, mas o segredo é a vida espiritual. Porque a vida espiritual te salva de dores que você não suporta normalmente. Mas a vida espiritual te ajuda a caminhar. E teve uma noite na minha casa que eu estava sozinha. E a dor era tão imensa e intensa, e o diabo lançou aquela seta.
E eu estava no meu quarto e eu não tinha nem força para clamar. Porque existem instâncias de dores que você não tem força de clamar. Que você às vezes não tem força, você só chora. E naquele momento eu só clamei a misericórdia de Jesus na minha mente. E um reservatório de rendições foi o que me salvou naquela noite. Se você usa o seu quarto para ser um quarto de devocional, lá tem reserva. E o meu quarto, porque é um quarto de devocional, tinha reserva. E naquela noite Ele salvou a minha alma. E eu consegui sair daquele buraco obscuro e profundo, do qual eu nunca imaginei que conseguiria sair. E eu sabia, porque eu não abandonei Deus, porque Ele não era o culpado das minhas emoções, mas na verdade Ele era o salvador das minhas emoções. Mulher, não abandone o teu Deus em meio à dor. Ele não é o culpado daquilo que tu está passando. Ele é o Deus que te ensina a passar. Ele é o Deus das madrugadas de solidão e solitude. Ele é o Deus da amizade quando você não tem um ombro para repousar. Ele tem o ombro que você repousa. Mas quando eu não deixei o cântaro da morte dominar o meu ser, a minha alma foi liberta. Não deixe o cântaro da morte dominar a sua alma. É necessário, com todo o seu ser, com todas as entranhas do seu ser, se libertar desse cântaro que suga a sua alma. E o Espírito Santo, Ele fala nesta noite que tem cura. Ele me mostrou que tem espíritos de suicídios em quartos de mulheres. E é por isso que o diabo está tão furioso com essa palavra. Porque a mulher sai do quarto e o espírito continua lá. Ela volta e ela é oprimida naquele quarto. Ai, tarabachai, mas os olhos do Senhor vê e sabe de tudo. E você vai mudar quando chegar naquele quarto, mulher. Tu vai fazer uma oração de guerra. Você vai marchar naquele quarto, não vai mais aceitar aquelas setas e vai falar que a tua vida tem valor e que você é preciosa às mãos de Deus. Para de dar legalidade ao espírito da morte, mulher. Você foi chamado para ter vida e vida com abundância. Vida com abundância. Porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. E o que é que está acontecendo? Porque temos dado legalidade em sentimentos e pensamentos. Eu vejo setas, eu vejo correntes em mentes de mulheres, acatando tudo que o diabo lança. Chega de dar ouvidos a setas malignas. Blinda o seu ouvido, blinda a tua mente, mulher. Não dê mais legalidade a esse espírito da morte que te acompanha. Shai, tarabashai. Espírito da morte, caia por terra nesta noite. Shai, tarabashai. Ri, tarabashai. Tu não tem mais legalidade no ouvido dessa mulher. Sai daquele quarto. Ei, mulher, peça ajuda. Não deixe o diabo falar que tu é um peso, que ninguém vai te ouvir. Tu tem líder espiritual, é para isso. É para pedir ajuda e ele caminhar com você e te arrancar daquilo que você não sai sozinha. Escute a voz de Deus nessa noite. E o Espírito Santo me falou o último cântaro. Deixe o cântaro da paralisia. Esther, mulher judia que foi feita rainha pelo rei Assuero no lugar de Vasti. Resumindo a história. Tinha um furor de Amã contra Mordecai, porque ele não se curvava diante dele. E ele sabia da linhagem que ele tinha, que Mordecai tinha, que era judeu. Então ele
instiga o rei a fazer um decreto para aniquilar e exterminar todos os judeus. E esse decreto foi selado com o anel do rei, ou seja, não podia ser revogado. E Esther fica sabendo do decreto. E Mordecai fala para que Esther fosse ter com o rei, suplicasse pelo seu povo e se humilhasse pelo seu povo. Enquanto a reação dos judeus com a notícia do decreto foi de jejum, choro e luto, a reação de Esther foi da paralisia. Porque o diabo sabia que a paralisia dela era capaz de matar todo um povo. E Deus me falou: o que a tua paralisia tem matado, mulher? A paralisia tem consequências. Nós vemos no versículo 13 e 14 do capítulo 4. E quais consequências a tua paralisia tem feito ter? Deus foi me mostrando ministérios engessados, ministérios paralisados. Ei, mulher, o que você está fazendo com a posição que Deus te deu? Deus fez Esther rainha para salvar aquele povo judeu, porque ela era judia. E o que tu tem feito com a posição que Deus tem te dado, mulher? O que você tem feito com a posição que você tem naquele trabalho? O seu caráter está paralisado no seu trabalho, mulher? No seu trabalho você é vaso de honra ou vaso de desonra, mulher? A sua adoração está paralisada na igreja. A sua vida de devoção está paralisada no seu quarto. A paralisia tem sido uma arma maligna neste século para prender mulheres de alma, mente, corpo e não verem que estão presas. Ministérios paralisados têm matado gerações. Ministérios paralisados têm matado famílias inteiras. Ministérios paralisados têm matado mulheres ao redor do mundo. Porque você tem o segredo da vitória, mas não propaga. Você tem a água que mata a sede, mas você não oferece. Você tem quem dá o sentido da vida, mas você não conta. E a paralisia tem prendido muitas. E tem as feito sentir de que não tem mais sentido. E por que continuar? Porque continuar vindo à igreja se eu acho que não tem mais sentido? Se o meu ministério está parado mesmo? Porque fulano, porque ciclano. E Jesus ele fala, a vida e a morte depende de nós. O livre-arbítrio depende de nós, mulheres. A vida do seu ministério está dependendo do livre-arbítrio que você entregou ou não para Deus. Chegou a hora de pegarmos nosso livre-arbítrio e entregarmos totalmente a Deus. Não acharmos que temos razão de nada, que temos conta de alguma coisa, não. O interessante é que Deus ele vai forjando tanto nós, lapidando, que chega num sentido que você não sente mais para si, você só sente para as pessoas. Você só quer entregar, você quer só ser um canal de Deus para as pessoas, porque Deus arrancou toda a sua soberba e orgulho. E é necessário deixar Deus tomar conta de tudo. E arrancar essa paralisia que tem matado muitas, que tem sugado muitas. E o Espírito Santo, ele falou que antes do público tem que ter no secreto. Antes de ter adoração aqui, você tem que fazer um altar de adoração na tua casa. Olha, mulher, você tem que fazer um lar de adoração. Mesmo lavando louça, lavando casa, cuidando dos seus filhos, trabalhando, tem um altar de adoração na sua alma. Que não importa se está a exaustão, se tem a dificuldade, você adora mesmo assim.
Você usa a posição que Deus te deu para honrar o Deus que te deu, e não para desonrar Ele. Mas Sara, aconteceu algo na minha vida que me paralisou e eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo mais ter razão, eu não consigo mais ver sentido, porque isso acabou com a minha história, eu não tenho mais nada. No dia 10 de maio desse ano, eu recebi uma notícia muito feliz, muito. Eu recebi uma notícia de que eu seria mãe. E eu fiquei muito feliz. No outro dia, comecei a ter sangramentos, dores abdominais, e foi aquele Deus nos acuda. E eu comecei a orar a Deus. Já foi receitado para que eu ficasse de repouso absoluto. E eu orando a Deus, e eu clamando, eu sei que o Senhor é o Deus da vida. Eu sei que nada foge do seu controle, Jesus. E no dia 14 de maio, no dia do meu aniversário, eu estava de repouso. E aí eu fui no banheiro de manhã, quando eu acordei, no meu aniversário. E quando eu fui ao banheiro, que eu cheguei lá, o meu bebê caiu nas minhas mãos. E eu parei por um minuto, com meu bebê no meu colo. E minha alma quebrou naquele momento. Porque eu nunca ia ouvir a vozinha do meu bebê. Eu nunca ia saber se era um menino ou uma menina. Eu nunca ia escutar a mamãe. Nunca ia ouvir o coraçãozinho bater. Eu nunca ia ver os olhinhos, o rostinho. Eu peguei o meu bebê e eu fui para o meu quarto. Eu deitei na minha cama e abracei o meu bebê. E aí eu comecei. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una. E se o caminho da intimidade for aperta? E se o caminho do forjar for aperta? E se o caminho de ser de Deus for aperta? Naquele momento eu não consegui questionar, eu consegui só adorar. Como questionar aquele que me deu a vida? Como questionar o amado da minha alma? E mesmo despedindo do meu bebê aquela hora nos meus braços, não querendo soltar, não querendo que ele fosse embora, eu falei, ainda que seja a dor que me una a ti, eu te adorarei. Porque as marcas de um ministério, minhas irmãs, elas são necessárias. Fiquei de repouso por 2 dias e eu tinha um projeto muito importante, que era o teatro da família, que eu escrevi com a Giovana, tinha que ensaiar. E as pessoas, você tem motivo de ficar de repouso. Fica de repouso, Sara. Eu fui para o ensaio. Eu não conseguia ficar de pé, eu pegava um colchãozinho, os meninos sabem. Eu deitava no colchãozinho, ensaiava o teatro deitada, porque eu não aguentava de dores. Eu ensaiei o teatro deitada, eu consegui narrar o teatro.
Porque é muito fácil, minhas irmãs, eu ter uma consagração de missionária. Eu estar bem vestidinha aqui. Mas Deus, Ele sabe da renúncia que eu faço ali fora. Deus, Ele não só vê quando levantamos a mão aqui na abundância. Ele vê quando levantamos a mão nas dores. E se a frustração quisesse me parar naquele momento? Escutei muita coisa depois. Escutei muita coisa de que eu não seria mãe de filhos. Mulheres chegaram e me falaram que eu não ia ser mãe. Falaram que eu era uma mulher doente, que eu não seria mãe. Mas eu aprendi que as pessoas oferecem aquilo que elas têm. E eu ofereci o meu silêncio. Porque era o melhor que eu poderia oferecer naquele momento. Tem momentos, mulheres, que o melhor que você oferece é o seu silêncio. Porque você precisa ter a sabedoria. E às vezes as suas palavras não vão ser sábias naquele momento, então é necessário calar. É necessário sofrer o dano. É necessário perder. É necessário, às vezes, acontecer coisas que você nunca vai entender. Mas se isso for para glorificar o nome de Deus, eu já falei, aqui eu estou, meu Jesus. Se é necessário passar por marcas extremamente dolorosas, para chegar e falar que Jesus cura para mulheres, eu passo, Jesus. Porque o ministério, ele não é formado por cargos, ele é formado por renúncias. E o Espírito Santo quer que você, nesta noite, mulher, deixe o cântaro. Deixe o cântaro da frustração. Deixe o cântaro da morte. Deixe o cântaro da paralisia. Não é peso para tu carregar. Ele quer dar alívio para almas cansadas. Ele quer trazer refrigério para almas que não conseguem mais refrigério. Fique sobre os pés, mulheres. Jesus, Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar. Ele conhece as tuas frustrações, as tuas dores. Ele conhece o peso que você tem carregado por anos. Ele conhece a inquietude da sua alma. Ele sabe que você não anda conseguindo dormir, mulher. Ele sabe que você já acorda cansada e que você dorme cansada e que não acontece, não tem nada que te faça descansar. Jesus sabe como a sua alma anda sugada. Ele sabe o que você andou escutando e que te feriu. Mas Ele te convida nesta noite a deixar o cântaro. À medida que tu deixa o cântaro, Ele tem o refrigério e a transformação para a tua história. Quero chamar a equipe de louvor, por favor. Ele tem refrigério para histórias aqui. O Espírito Santo, Ele falou, à medida que mulheres deixarem o cântaro, eu tenho para entregar a mudança radical de suas vidas. Que será como um divisor de águas que a tua alma precisa. Mas é hora de deixar o cântaro. Esse peso não é seu, porque você insiste em carregar, mulher. Rai torabachai. As Déboras são livres para andar intercedendo. Fale com Deus nesta noite, Ele ouve o seu clamor. Ele quer escutar clamores de almas sinceras e rendidas. Ele conhece a tua história. Ele só quer voltar a conhecer a tua humildade. Ele conhece a tua história. Ele só quer voltar a conhecer a sua rendição.
É noite de voltar a render e a humilhar da forma que é necessária. E falar, eu não suporto mais. Arranca tudo que me impede de ter uma nova vida, Espírito Santo.